eu fiquei marcado na vida, sabe? Desde a minha infância, desde a minha não é juventude, desde a minha desde o período escolar fiquei marcado porque o professor era um grande homem, um grande professor, e eu gostava muito do meu professor. Todos gostavam, ainda hoje todos gostam daquela personagem. Era solteiro, solteirão, vivia com a irmã, numa casa do Estado. Era escola e era vivenda para o professor. O professor não era casado, mas tinha uma irmã, já de idade. E depois eu andei ali naquela escola até à terceira classe. Andei na escola até à terceira classe. Ainda cheguei a andar na quarta. Pode escrever, se quiser. Mas não acabei a quarta porque éramos 7 irmãos e a minha mãe teve que ir trabalhar para a indústria. Fui trabalhar para a indústria de chapelaria. E eu era o mais velho e ficava a tomar conta de um outro mais novo, de um mais novo, e andava por ali entretido. Já sabia cozinhar, já sabia criar. Esse irmão meu, que eu ajudava a criar, ainda está vivo. Portanto, que é uma parte da história. Onde o professor lembrou-se e foi ter com meus pais e disse: deixe-nos estudar que nós nunca pagamos os livros. Os livros são sempre pagos. Eu arranjo a pagar sempre os livros. Deixe estudar, por mim. Meus pais não deixaram. Eu fiquei marcado. Fiquei muito marcado. E ia à biblioteca dos bombeiros da Haifana buscar os livros. Entrei como sócio a dar um exemplo de uma cota, uma ninharia que se dava para ser sócio da biblioteca dos bombeiros voluntários da Haifana. Foi um senhor que acho que ajudou aquilo e tudo. Eu soube, fui lá, eu e mais um colega meu. E levávamos para casa. E ainda tinham alguns livros, que os livros que nas bibliotecas, quando passam a ser coçados e velhos, eles vendem-nos ou dão-nos. Eu ainda tenho 2 livros desses. Está coçado, está tudo coçado. E depois andei ali por casa, até que cheguei a um ponto que o meu falecido pai arranjou um trabalho. Eu já era um rapazote. Era o habitual. Devia ter 13, antes dos 14, que eu fui trabalhar. Para uma fábrica metalomecânica, que se chamava Fabrinca, a primeira fábrica desta zona de fabricar brinquedos para crianças. Até parece que nem havia cá, nestes arredores. Era cá em São João da Madeira. A Fabrinca, a antiga Fabrinca. Eu calhei numa secção de chaparia, porque fabricava-se muita coisa feita em chapa. Bonecos, guarda-lamas para carros, está a perceber? E era tudo feito, o que hoje se faz mecanicamente era tudo feito à mão, a martelo. Era bate-chapas. Chamava-se, havia bate-chapas, tal, fazer. Não era feito a cunho, nem a prensa mecânica, nem nada. Era tudo à mão. Mas também tinha uma linha de eixo, tinha serralharia, tinha um torneiro mecânico, tinha carpintaria, tinha cromagem. Já se aprendia umas coisas ali. Eu dali trabalhei uns 3 anos, ia ajudar o fundidor a fundir peças de alumínio. E aprendia. E aprendia um bocado de cada coisa, que é bom aprender um bocado de cada coisa. Lá, devia ter trabalhado 3 anos. No meus cálculos, na minha escritura, devia ter trabalhado bem uns 3 anos. Nem talvez tanto. Depois tive por casa, fui trabalhar para uma fábrica de máquinas de petróleo. Atenção, vendia-se muita máquina de petróleo, porque ainda não havia fogões a gás, nem nada disso. A máquina de petróleo, que era de dar pressão, ela tinha petróleo, ela ardia na cabeça e cozinhava, só dava para cozinhar uma peça, um tacho ou uma panela de cada vez. Era bonito, era muito bonito. Era uma peça bonita, era tudo em metal.
Depois eu fui para uma outra fábrica, dessa fábrica, que foi a minha primeira fábrica, mas comi muito pó nessa fábrica, que eu lembro-me. Eu não me sabia desviar ao pó e aos gases, aos fumos. Mas depois, mais tarde, quando eu fui para a Oliva, já sabia um bocadinho me desviar ao pó. Eu até tafulhos de algodão em rama deitava nos narizes, para o pó não ir por o nariz dentro. Porque o pó muitas vezes vai pelo nariz e dá a volta e vai pelos broncos. Eu não apanhei a silicose porque tinha qualquer coisa aqui dentro, senão eu tinha apanhado. E eu vou contar depois. Eu fui trabalhar lá depois da fábrica, fui trabalhar para uma fábrica que chamava a Fábrica dos Candeeiros. Exportava muito para a África. Candeeiros e lamparinas. Lamparinas para cozinhar e álcool. Você quer fazer um chá, tem uma lamparinazinha que larga, que é álcool desnaturado, um álcool que se vende de cor, que se deita dentro daquelas peças, e é uma chama azul, que arde, e quer fazer um chá em pequeno ponto, 25 centilitros, é um quarto de litro, e faz um chá à vontade. Essa fábrica era perto de minha casa, era nas Fontinhas. Pode escrever nas Fontinhas, São João de Madeira. Eu trabalhei na Cormache, pode escrever aí, Cormache, fábrica de candeeiros. Foi a segunda fábrica que eu fui trabalhar. Trabalhei 7 anos lá. Eu fui trabalhar para a Cormache, eu morava perto, morava a 400 metros dessa fábrica. E era perto, porque os patrões escolhem muito os operários que moram perto. É verdade ou não é? As firmas gostam disso. Era repuxador de metais. Pode pôr aí, porque há coisas que se faziam com máquinas agora, e naquele tempo era tudo feito no torno. Levar a chapa, olha. Eu tenho aqui uma peça redonda, uma hipótese. Uma peça de é folha de chapa, de folha de metal ou de cobre. 2 metros por 1, bem, uma grande chapa, 2 metros por 1, de cobre ou de metal, para depois a serralharia cortar e fazer coisas que eles quiserem fazer. Há uma roda que é metida no torno, e ela aperta-se e ela começa a andar à volta também certinha. É um disco. Mas como é que aprendeu? Eu pus a levar aquilo, ó. Mas como é que aprendeu a fazer isso? Aquilo, os antigos ensinavam uns aos outros. Não havia hipótese. Na fábrica também era bate-chapas. Pois. Um carro bateu, amassou o guarda-lama, é o bate-chapas que vai trabalhar aqui. Eu tenho aqui assim um pedaço de isto. Isto é chapa. Eu quero fazer isto dobradinho, como um guarda-lampa, tal, um cepo de madeira com uma cova, tal, com um martelo especial próprio para aquilo, tal, levar, sempre a bater, ou depois alisar noutro sistema, alisar aquilo, sai tudo lisinho, guarda-chapas, um carro amassa a chapa, agora é quase tudo fibra, plástico, fibra, mas se for chapa, aquilo amassado, aqueles carros, o Buick, aquele carros caros que se vendem para a coleção, é tudo chapa, tudo ferro, grosso. Depois de trabalhar 7 anos nessa fábrica, despedi-me e eles não me queriam deixar de sair e ir para o Oliva. E eu trabalhava na Oliva e eles andavam atrás de mim para eu ir para lá trabalhar outra vez. Fazia peças de metal, candeeiros de metal. Fabricava máquinas de petróleo e lamparinas de petróleo e também fabricava outra coisa, que eles também vendiam outra coisa. Até fazia peças para carros, para pôr nas rodas dos caminhões.
Era feito no torno, aquilo era tudo metálico. Eu aprendia lá. Aprendia lá. Eram dois indivíduos que vieram do Porto para empregados do patrão. Eram os pretalhões, já tinham mudado de fábricas e também vieram e ensinavam. Ensinavam os trabalhadores. Os trabalhadores para fazer aquele tipo de serviços. Depois eu fui para a Oliva, não sabia fazer nada, à beira da Oliva, mas fui para a Oliva trabalhar. Eles tiveram muita pena que eu saísse de lá, não queria, eu saí de lá para ir para a Oliva. Foi em 1955 que eu entrei para a Oliva, meu pai trabalhava lá há 25 anos, fui dos primeiros operários da Oliva. O meu pai trabalhava na fundição, era fundidor, ferro derretido e calor e pó, apanhou um cancro nos pulmões. Meu pai recebeu a medalha de ouro dos 25 anos. Ele foi condecorado com a medalha de ouro dos 25 anos, de trabalhar 25 anos no Oliva. E eles depois meteram-me lá. A minha falecida irmã e o meu falecido pai morreram de Oliva. A minha irmã, naquele tempo, era criada dos escriturários todos. É ela que vinha trazer o correio, era ela que vinha buscar o correio, era ela que fazia recados a bancos. Veja bem, o povo andava à vontade, não é como agora, com documentos responsáveis na mão, nas ruas e tudo. Agora já não se podia assim fazer isso. E a minha irmã trabalhou lá uns anos e foi morrer a Lisboa. Um irmão meu que trabalhou na Oliva. Também outro... Um irmão, uma irmã, o meu pai e eu. Mas eu resisti sempre. A minha mãe trabalhava nas peles de coelho. Agora lá dentro da fábrica não sei o que ela fazia. Era uma espécie de tirar pelo à pele de coelho seca. Era uma coisa assim. O meu irmão, o segundo, trabalhou na Oliva, bastantes anos. Trabalhou em sapataria. De sapataria foi para a Oliva. Então... Trabalhou nos tubos, na fabricação de tubos da Oliva, o meu irmão. Eu ainda tenho um irmão vivo que não trabalhou na Oliva, é o mais novo. Trabalhou na chapelaria e também foi para a França. Trabalhou, aliás, nas sapatarias. Era cortador de peles. O meu irmão. Era e ainda podia ser agora. Eles prometeram ao meu pai que me metiam lá dentro e demorou eu a entrar porque ele estava doente. Ele estava doente e eles depois, eles sabiam que ele que tem a morte perto, que não era homem para durar muito tempo, meter-me, mesmo até no fim do ano, meter-me lá dentro. No primeiro dia que fui para a Oliva, fui carregar carvão numa brueta. Uma brueta era um meio de transporte. Carregar carvão para os fornos. Mas eu não ia, se me mandasse trabalhar para os fornos, para a fundição, eu não ia. Onde o meu pai já estava doente em casa. E eu continuei ali. Um belo dia escrevi, aparece um sujeito que era encarregado de uma secção. E veio ver-me, apreciar-me, porque eu ali não estava a fazer nada de especial, era a carregar ferro e carvão para ir para a fundição. Uhum. Está a perceber? Uhum. Esses operários faz quando é que eram os jornaleiros que andavam a ler, 3. E eu também vi, e eles admiravam-se de ser um rapaz novo e ia para ali trabalhar. Logo no fim do ano. E os que estavam lá a trabalhar, os que estavam. E um diz assim, fulano veio aqui, veio-te ver para te levar para a secção dele. Fui dito e feito, fui trabalhar para Fabricos Gerais. Fabricos Gerais é fogões, caldeiras, radiadores, marmitas, etc. Fogões, estufas. Quando entrei nessa secção que ele me chamou, nos Fabricos Gerais, eu fui para lá, para a beira de um velhote, que já lá trabalhava há 20 e tal anos. Como é que se chamava esse colega? Bairrada, que era de Nogueira do Cravo.
Essa gente é muito conhecida. Homem pequeno, mas atrapalhava-se muito. Tinha medo do encarregado. Há tanto ano que lá trabalhava, ainda tinha medo do encarregado. Eu não tinha medo nenhum. E entrei para lá novo. Já era mais moderno eu. E ele era protestante. E eu nunca fiquei a gostar muito dele por causa dele estar a experimentar, a saber qual era a minha religião, o que é que eu fazia, se eu namorava, o que é que eu passava o fim de semana que eu... Está a perceber? Eu era um rapaz novo, mas ele andou, e eu fui para lá trabalhar, aprendi aquilo que eles pretendiam para eu ficar a substituir outro, e fiquei. Eu fui para ali, aprendi à beira de um velhote, que era chefe de equipa, e eu que fiquei chefe de equipa, e eu depois fui para casa, fui para as retretes, entregar papel aos gajos. Passava, dava-lhe papéis, para eles limpar o rabo, para ir ao quarto de banho, e ele, o bairrada estava ali descansadinho, já não puxava mais nem nada, nem trabalhava em pó nem nada. Eu fui para lá, vi que o serviço que era muito poeirento, comecei a dar toques, disse, isto faz muito pó, porque é ferro fundido, e depois a rebarbadeira já trabalhar, a rebarbadeira a limpar ferro fundido faz muito pó. As máscaras eram antigas, eram as primeiras que vieram. Vinham do estrangeiro porque cá não se fabricavam ainda. Está a perceber? Mas depois já havia outras mais especializadas. Ai não, e algodão. Eu andava sempre com algodão no bolso. Nariz. Mas não muito apertado, senão ele fica apertado e não deixa passar o pó. Tem que estar fofinho. Um tafolhozinho assim, metê-lo assim debaixo. Sem estar atafolhado, não é até tapar. Se eu tapar o nariz com algodão, eu depois custo absorver o oxigênio. Claro. Não é? Eles não ligavam nenhuma. Não. Escolheram comer às 10 horas, trazia carne de porco e presunto de casa com broa. Eu não trazia. Eu não levava nada. Nós não matávamos porcos, nem tínhamos terrenos para cultivar nem nada. Vivia bem. Quem estivesse empregado no Oliva a ganhar um saláriozinho melhor que nas outras casas, e depois, fora da hora, botava a correr, parecia leões. Para casa. Para trabalhar mais umas horas, depois de dormir, Oliva outra vez, era sempre naquela vida. Mas esses arranjavam dinheiro porque tenho salgadeira, tenho supermercado em casa, sabe? Tenho horta, ou depois mais tarde melhorou porque veio as arcas. Matava os touros, alguns matavam touros, metiam a congelar. Já não era salgado. Pois. O salgado acabou. Nós aqui, perto aqui assim da Oliva, ali assim, não tínhamos assim. Tínhamos um bocado de terreno bom, mas não dava para fazer criações de animais. Dava para criar uns frangos e uns colhidos, mais nada, mas não dava para mim. Olha, eu depois de ir para a Oliva, fiquei lá encarregado dessa secção. Trabalhei 15 anos na Oliva. E eu continuo na Oliva floresci. Eu apanhei, havia um prémio de assiduidade, sabe o que é? Assiduidade ao trabalho. Eu tirei o prémio da assiduidade uns poucos anos seguidos. Depois, a namorar, às vezes, é que às vezes ela mandava-me estar lá às 5h30 ou 6 horas e não aparecia, às vezes não aparecia. Ela está aí. Minha mulher está aí. Eu tenho muita sorte, a minha mulher. A minha mulher, se eu conhecia lá, não. A minha mulher esteve ligada à chapelaria. Fazia bonés, faz parte de chapéu, faz parte. É um chapéu de pano.
Ela fazia chapéus de pano e fazia bonés e pertencia ao sindicato de chapelaria. Pertencia, isto é, a indústria tinha uns sindicatos. Já havia sindicatos. Mas sabe uma coisa? Eu já fui sócio de sindicatos. Trabalhei em muitas indústrias. Mas não gosto. Estava ligado porque descontava para lá. Era um sindicato dos metalúrgicos. Da Rio Maião. Era de Rio Maião. A sede era em Rio Maião. Porque apanhava Rio Maião, São João de Vira, Vila da Feira, Aveiro. Era distrito de Aveiro. Mas havia aqui muitos que... Eu nunca gostei muito de sindicalistas. Mas atenção, lidei muito com sindicalistas. A Oliva foi uma das indústrias impulsionadoras de toda a malta aqui nestes arredores viver melhor. A Oliva, a chapelaria, e senti e vou dizer, todo aquele que trabalhava na Oliva também opôs trabalhar mulheres. Também opôs empregar mulheres. Eu na Oliva era um menino bonito dos graúdos, no sentido de prestar serviços. Era um homem que prestava serviços. Eu trabalhava numa secção que fabricava estufas caloríferos para aquecer a casa, botar lenha. Não é para cozinhar com água quente. Há quem aqueça a água e aproveita a água quente para botar ali uma panela ou um tacho. Aproveita um tacho de água quente, já é dinheiro. A água quente hoje é dinheiro mais do que a água fria. Custa mais dinheiro. A água quente é uma coisa importante numa casa. A malta habituou-se à água quente e não passa sem água quente. E eu conhecia de fogões, desde o maior bebê de fogão até ao gigante. E caloríferos também, esmaltados e em grosso, conforme é o ferro. Depois vai ser, também havia esmaltação na Oliva. E eles esmaltavam lá banheiras e coisas para quarto de banho, louças, chamamos nós a louça daquele quarto de banho. Está a perceber? E eles fabricavam lá tudo em ferro fundido e depois matavam a diversas cores. Tinha uma esmaltação de primeira categoria. Eu percebia muito dessa coisa. Quase toda a gente tinha fogões de lenha, porque o assado no fogão de lenha tem outro paladar diferente do gás. E do elétrico até. É tipo caseiro. Não sei porquê, não sei. Eles chamavam-nos e o meu estufa, o engenheiro Moraes, o engenheiro Patrício Soares da Silva, o empregado do Sr. Fulano Tal, ou o Sr. Doutor Marcos Pinto, ou a Casa Sr. Santos, do sócio da Oliva. Os patrões da Oliva deram sociedade lá a um senhor que percebia muito de desenho, do princípio da fábrica. Apareceu aquele homem inteligente e era desenhador, e ele já pôs dele uma cota. Pronto, e ele ficou. Aquilo já sabe, pôs a família a viver mais confortável, não é? E o Fernando ia lá arranjar os fogões e o que era preciso. A casa dessa gente toda levava a ferramenta e levava o que era preciso. Olha que eu preciso levar tantos parafusos, tanto de sementina, preciso levar tinta, preciso levar isto e tudo. E eu tinha a ordem de uma nota de encomenda. E gastei isto, gastei aquilo, gastei. E eu vou dizer, eu tinha a ordem de levar a ferramenta e tudo. Mas aquilo, eles emprestavam a ferramenta. A menina trabalha numa secção. E dizia, Sr. Fulano, naquele tempo a bricolagem não se usava como agora. Muita gente não tinha ferramenta para fazer bricola, para fazer pescados em casa, mesmo para eles. Agora está barato e bom. É uma maravilha. Qualquer pessoa tem. Eu, quando cheguei à França, em 1970, verifiquei
que até aparelhos de soldar os vizinhos da minha prima tinham. Aquele gajo tem a preço, aquele tem outro, aquele tem outro. Eu ficava admirado, eu assim. Ali, serralheiros, que é isto? Tudo sem ferramenta, aqui toda a gente tem ferramenta para fazer os seus arranjos em casa. Sim, senhor, estão pois rico. Yeah. Fração pois rico. Eu aqui, quando eu trabalhava no Oliva, era chamado para ir fazer reparações. Se a coisa fosse muito péssima, tem que vir aqui para a fábrica. E entra por, portanto, traz umas guias, eles arranjam. E arranjado, mas eu posso ser frontal, nunca lhe vou estar muito longe. Olha, foi tantas horas, foram 5 horas, ou foram tantas peças. Há sempre truques. Há sempre um bocado de pomada que sobra daquele ou daquele outro. E dá-se naquele, vai a tua vida. Está a perceber? E de maneira que eu, o Oliva emprestava as secções, tinham ordem de emprestar ferramenta a este operário. Era verificado na saída da portaria, era escrito por o apontador, assinado, rubricado pelo encarregado, e tudo saía para o porta fora. Ao fim de semana começava, depois mais tarde, que eu lembro-me ainda, levar, todos levavam ferramenta, este leva a ferramenta daquela, e levava. Eu não precisava de levar, porque a mim até ninguém me perguntava, que já era costume passar com tanta, por semana adiante, às vezes, quase todas as semanas eu tinha buscados. Parava o meu trabalho, outros faziam, e eu ia fazer o trabalho, tantas horas ao seu fulano tal, gastou estas peças, gastou aquelas, e tal. Mas muitos indivíduos levavam a ferramenta pedida, emprestada, e depois para a trazer, demoravam a trazê-la e às vezes até fazia falta na secção. Veio uma ordem, tal, é proibido, não se empresta ferramenta a ninguém. Ninguém mais tem ordem, não há ordem de levar mais ninguém, não há. Veio uma ordem, ó fulano tal, tens que ir a casa de fulano tal, que ele acha que por lá vejas não sei o quê, se calhar precisa de cano, está roto, o cano da estufa, ou isto aqui, e eu, não, está proibido a saída da ferramenta. Eu não venho com ferramenta de minha casa, que eu já tinha ferramenta alguma em casa. Eu não venho com ferramenta de minha casa por causa de caminhar 2 quilómetros, era quase 2 quilómetros que eu morava, quando eu casei, mas eu no princípio vinha a pé, mas eu depois deixei, resolvi a comer no outro lado. Resultado, eu disse, não há ordem agora de levar ferramentas, agora a fábrica não empresta ferramentas. Não empresta o quê? Fui para o escritório, houve lá uma reunião qualquer, vai, avança, não é mesmo? Vai. Pois fiquei só eu a ir fazer serviços para os senhores fulanos e quem precisava de ferramenta ou disto que pediam, alguns levavam todas as semanas ferramenta. Alguns operários levavam todas as semanas ferramentas pedidas, emprestadas. Depois começou a faltar e tudo, mas depois aquilo veio a acabar. Comprei, havia, no Porto havia centros. Isso aí, mas já começaram a... Pois começou-se a desenvolver, porque as próprias drogarias que vendiam materiais para construção, também começaram a vender. Olha, aquele vende martelo, aquele vende uma tesoura de cortar à mão, depois veio uma outra de cortar à mão, mas maior, para cortar a chapa mais pesada. Está a perceber? Eu comprei também uma dessas, e depois mas sabe uma coisa, criei um monstro também para me atacar, porque às vezes pediam-me até ao fim de semana, além de me pagarem, eu quando trabalhava para um pobre, para um pobre, gostava muito de dizer quanto era. Gostava. Quando era para ricos não gostava muito de dizer quanto era. Mas para pobres gostava muito de dizer quanto era. Uma das coisas que me custou muito na minha vida também foi a despedir-me foi a sair do Oliva. Todos os dias saía gente para ir para a França, para ir para a Europa. Todos os dias, na Oliva. Em 1969, 1970, 1971, 1972, a história sabe isso. Antes
E o assalto era perigoso. O Marcelo Catano, tal, dá-se o passaporte por 3 meses a todo imigrante que queira ir passear. Passear! Chegava lá 3 meses, arranjava trabalho, à vontade. À vontade. Arranjava trabalho, arranjava primeiros documentozinhos da polícia, primeiro contrato, já podia passear, ir ver festas, ir à vontade. Eu lá andava de bicicleta. Um francês deu-me uma bicicleta. Fui a Aveiro, sem a minha mulher saber, sem contar à minha mulher, fui lá buscar o passaporte de turista. Estava no bolso. E eu olhava para os meus filhos, custou muito, tenho 2. Tomei por isto. Tomei e tomei bem. Isso foi em 70. A vida mesmo assim era um bocado dura para os casais que queriam fazer qualquer coisa na vida. Hã? Sogros. Minha sogra era equivalente a nós. Eu não queria uma lavardeira rica, cheia de terras, e que fosse mais rica do que eu, para de hoje para amanhã dizer-me: tu não és um pé rapado, ponte. Ou havia uma zanga qualquer, que eu escolhi equivalente à minha posição. Pronto, gostei dela, então, dei um toque, e eu 3 raparigas a caminhar, a do meio fui eu que eu gostei. Pedi licença de fora, comecei a falar para dentro, foi a minha mulher. Era assim que se namorava. E eu, quando fui para a França, tinha 2 filhos. Um nasceu em 60, eu casei-me em 59. Um nasceu em 60 e o outro nasceu em 61. E eles andam aí. Um foi para a aviação, andou 26 meses na aviação, e o outro foi condutor, também, e é farmacêutico, o mais novo. O mais velho era vendedor de roupas, tudo de luxo, de caro, tudo estrangeiro, tudo italiano. Tinha um patrão que tinha um exclusivo de uma marca importante, e ele esteve a trabalhar para esse patrão 12 anos, fui muitas vezes à Itália e tal, e agora está prestes a ser reformado. Eu, quando eu fui, já tinha o terceiro filho. O terceiro rapaz veio mais atrasado do que os outros 2, há quase 7 anos. O terceiro filho nasceu em 68 e morreu em 74. Num desastre. Aqui. Estava eu em França, cheguei aqui e ele tinha sido enterrado há 1 hora. Tinha sido enterrado há pouco tempo. Esperaram por mim até segunda-feira. Naquele tempo não havia telemóveis como agora, que sabe-se logo uma pessoa andava ali a trabalhar na fábrica, agora está lá, anda a trabalhar e... olha, achaste isto, sabe tudo. Não é preciso estar à espera 3 dias por uma carta, nem para receber o jornal quase ao fim de semana da outra semana atrasada, que se recebia às vezes o jornal, mas o jornal era um melaço. O jornal, o desporto, o que era só para eu emprestar àqueles gajos. Mas tem partes cómicas, olha, a não ser essa morte do meu terceiro rapaz, a não ser essa morte, tudo correu bem. De maneira que é assim. E eu fui para a França, fui a Aveiro, trouxe o passaporte, meti no bolso, escolhi a minha prima que estava em França. A prima, dá-se isto, eu estou casado há tantos anos e eu não queria aqui trabalhar mais, queria ver se até aí. Recebi carta a quase caminho. Podes vir, a direção é esta, chegas aos Trelês, que ela jogava que eu ia de comboio, eu não fui de caminhonete, fui de autocarro. Ir de comboio é terrível, é pior do que ir de autocarro.
Mas de autocarro também é preciso ter cuidado que o chofer não adormeça. Pois é. Eu já fui à beira de um chofer, eu fui e vim ainda para aí 10 vezes. Nos 5 anos que lá trabalhei, para aí 10 vezes. E cheguei a ver um chofer a dormir, passar pelo sono. Não sabia o que ia fazer. Foi E aventura. Às cegas. Não, mas eu para me despedir de casa é que me fui um parceiro, para dizer à minha mulher, e eu já andava com o passaporte no bolso. Era só eu de despedido do livro. Não se toma em 15 dias nem num mês. Já andava, mas a minha mulher travava muito. Eu estive para ir para a Venezuela, estive para ir para lá, mas ela travava-me muito, nunca deu para ir para fora. Mas eu fui e não me arrependi. A ida a ida custa muito. A primeira vez, um gajo vai ao escuro, mas eu não me importo. Eu não tive medo nenhum. Despedi-me de casa, custou-me muito. Foi ficar com a sua prima? Foi. Ela já lá estava estabelecida? E a viver bem, a viver muito, com caseiros e tudo. Ela vivia a 17 km de Paris. Perto, mesmo pode escrever, Saint-Denis. É mais conhecido. Se suponhamos que Saint-Denis, que é uma terra antiguíssima, tem uma grande igreja. Eu andei lá a ver ao fim de semana, ia sempre ver, só se eu tivesse trabalho. Eu fiz 60 e tal trimestres. Lá é por trimestre. Lá não é por anos. Quantos anos tens de casa? Quantos trimestres tinhas? Naquele tempo era assim. Era trimestres. Eu tenho, por exemplo, 60 trimestres. Trabalhei a serralheiro e aprendi lá. Foi Quem é que lhe arranjou? um caseiro da minha prima, que era soldador, serralheiro soldador, meteu-me lá dentro. Bastou esse sujeito para eu ir ali já. Quem é que me meteu aqui? Eu como ele está lá, se interessa muito é quem te meteu, de onde vieste, quem não vieste, quem me meteu. E o Gil, aquele que está lá. Era uma firma boa, uma serralharia, é uma firma boa. É uma firma, devia ter 30 operários. Não era das maiores, mas era tinha sempre trabalho. Até ao domingo se ia trabalhar, sabe que ao domingo era 3 dias. Eu fui trabalhar alguns domingos, ganhava 3 dias. Eu chegava muito à beira dos franceses, ao meio-dia, e se viver todos os dias e andar a falar no trabalho e tudo, com os portugueses, sempre que os portugueses não se aprende nada. 8 francos e 15 a hora que eu ganhava. A alta cultura, se quiser que eu conte, eu conto. Mas já vou dizer, aquilo lá era livre, muito livre. A minha sogra não queria ir. Tinha aqui o neto de fulano, o filho do outro filho, que ia lá, fazia os miminhos de vez em quando, e lá a casa, e a minha mulher também nunca foi muito a sair daqui. Minha mulher não dava por nada. Mas isto já veio da geração, porque quase a geração toda minha, toda, era pobres, mas depois começaram a desenvolver. Tenho cada bomba alguns parentes meus e sobrinhos meus que até fico a olhar. Coisa à vida, bem, tanto que está aqui como está lá, como está aqui. E o meu irmão, que é o único que está vivo, da minha geração, ainda a semana passada veio de lá. O meu irmão vai lá visitar a filha. E ele já estive em França, numa fundição. Fui antes. Foi antes. Antes de mim. Fui uns cunhados que o chamaram. Eu fui naquela altura porque cheguei a um ponto bom assim. Olha, eu disse assim para a minha mulher, nesses dias eu lembro-me de dizer assim, olha, estou aqui a morar nesta casa velha, ela disse, nem corte bem tem. Um tipo, se quiser ir fazer as nossas necessidades fisiológicas, desce lá abaixo ao quintal e eu que tive que fazer aquilo, quando me casei, uma coisa mais em condições mais humana,
E tinha um poço, até a madeira que estava em cima do poço estava toda podre. Era três caseiros que se serviam daquele poço. E eles não ligavam nenhum para aquilo. Vamos arranjar aqui isto, ficava em condições. Passado, pai, de uma casa, passado meio ano, mandei meter água lá dentro da companhia. Pois quando foi a morte do meu filho, ficou muito doente. E já sabe. Todas as cartas sempre-me a chamar, até que chegou ao ponto que tive que ir embora. Ou ela, a minha sogra tinha, eu vivia com a minha sogra nesse tempo, minha sogra morreu e eu aqui a trabalhar, eu trabalhei aqui 15 anos. Quando eu vim da França, vim para aqui trabalhar. Para aqui, para aqui? Sim, senhora. Até à forma. Não fui de caminho, fui passado 4 anos. Aqui há muito trabalho. Um só não faz nada. É conduzir, a levar crianças, a levar ao médico, a ir ao Porto. Quando eu vim, eu fui fazer um serviço à casa de uma professora formada aí em cima, que era lá em cima. Eu fui lá fazer um serviço no Moscato. Fazia muitos Moscatos, quando eu vim de França, não tinha trabalho. Eu vim de França em 74, numa altura que ninguém metia. Da Revolução. Mas essa senhora disse-me assim, eu arranjo trabalho. Aonde? Na Santa Casa. Pois, arranjo. Eu peço ao tesoureiro, que ele foi meu aluno. Bom, telefone para... Olha, eu arranjo trabalho por telefone. Andou, soube o número dele, andou a investigar por telefone para saber o número dele. E ele disse, ele que apareça lá embaixo. E eu trabalhei aqui 15 anos aqui na Santa Casa. Eu vim de França em 75. E depois estive a trabalhar uns 3 anos a fazer mesas, cadeiras de tubo, de ferro, como um indivíduo veio me chamar, que eu que tinha muita habilidade, ele veio a ferramenta que tinha, que também trouxe lá a ferramenta de França, comprei. Era uma oficina a começar. Começámos a ler e depois chegou a ter 9 empregados. Trabalhar fazer mesas, cadeiras, tubos, fazíamos muita coisa. E depois é que eu vim para aqui. Eu gostava mais antes daqui. Gostava mais do que andar por aí. Recebe daquela 40, recebe dali 50, recebe do outro lado 100. Tem que se coletar, tem que se escrever tudo, tem que... Não gostava muito daquilo. Depois, quando eu estava aqui a trabalhar, estive aqui 15, no tempo das freiras, já estiveram aqui freiras, e era dentro com isto. Tinha os velhinhos, está a perceber? Estavam doentes, morriam, pronto, era assim, era tudo. Depois veio os fogões a gás, aquecimento a gás, aquecedores a gás, o aquecimento rústico, aquele aquecimento de lenhas, a moda que afrouxou. E veio mais, depois o de gás e o elétrico. E eu tirei o curso, quando aqui trabalhava, fazia pescados para um gajo que vendia gás, pegava em peças velhas e fogões velhos, e esquentadores velhos, e fogareiros, e descagalhava-os, desmontava-os, começava a estudar, comecei a estudar, a ver aquilo, porque é que este está sempre, porque é que aquilo não trabalha, porque é que aquilo... Comecei a saber onde é que se vendia as peças, onde se trocava, comecei a arranjar pescados fora da hora, eletrodomésticos de gás, muito, até que chegava a um ponto que nem dava vazão. Não tinha tempo, porque eu trabalhava aqui. Depois tinha que andar a arranjar peças. Depois, até às vezes ao sábado ia ao Porto comprar peças para aplicar em esquentadores e criei um monstro que depois custei a aguentar. Comprei ferramenta,
e quando vim de França comprei uma casa toda semi-destruída, mas restaurei toda, andei 4 anos a arranjá-la, sozinho, e pagava a quem viesse trabalhar ao fim de semana. Está a perceber? Os trolhas vinham trabalhar às vezes ao sábado e ao domingo. Eu ainda há pouco tempo andei, quando vim para aqui. Da experiência da Oliva, olha que eu não estou a dizer, não vou dizer isto por mal dos patrões da Oliva. O grande faz sempre o que quer. Não havia ser tanto assim. Muitas vezes os patrões não sabem o que se passa lá dentro das oficinas.